Olá, o brilhante cenário de hoje aborda um tema que você provavelmente já passou, está passando ou algum dia passará: o luto. Esse momento ou processo pode se manifestar de diferentes formas e cada pessoa lida à sua maneira. Mas a perda, a sensação de vazio, o silêncio e achar que o mundo anda e você continua tentando entender essa ausência são características universais. Para ampliar e compreender um pouco mais sobre o luto e a perda, eu tenho aqui ao meu lado a psicóloga Fabiana Vitev, que vai explicar um pouco mais aprofundado esse momento. Seja bem-vinda. Obrigada, Viviane, pelo convite. E com certeza, né? É uma experiência que, se a gente não passou, a gente ainda vai passar. Não tem erro. É uma coisa que... É certa, né? É certa. A morte é certa, né? É a única coisa que a gente fala que tem a certeza nessa vida. Sim. Né? Que a gente vai partir ou que alguém próximo a nós vai partir. E o luto também não fala somente de perda física, né? Ela fala sobre as perdas que a gente vai deixando no caminho. Então, às vezes é um relacionamento, um trabalho, uma amizade. A gente às vezes muda de cidade, então tudo isso é luto. É considerado? É considerado luto. Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, mas você trabalha só com o luto? Eu falo, só? Nossa, eu nem sabia que existia o trabalho na psicologia, exatamente somente o luto. Mas a gente fala somente, mas é muito amplo. De que maneira? Explica pra gente. Bom, primeiramente tem essa questão entre a morte, a perda física e as outras perdas que a gente tem em vida. Então, muitas vezes quando você vai procurar uma ajuda relacionada ao luto, não é necessariamente que você perdeu alguém, mas que você passou por uma cisão na sua vida. E cisões são coisas que a gente passa a todo instante, né? Luto, a gente tem muitos lutos, né? A gente tem os lutos antecipatórios, que são os lutos daquela condição que a gente já sabe que vai perder algo ou alguém. A gente tem o luto prolongado, que é uma condição já dentro de uma doença mental, que é classificado daí separadamente do luto, que é um processo natural, mas temos o prolongado. A gente tem os lutos não reconhecidos, né, que são o luto pela perda pré-natal, gestante. A gente tem o luto PET, que é um luto que ainda não é muito reconhecido. A gente tem muito luto, a gente tem luto paterno, infantil, materno, enfim, por irmãos. Então, todos nós que temos um papel na sociedade temos a possibilidade de estarmos enquadrados em algum tipo de luto. E em algum momento, né, nós passamos por isso. E quando a gente associa o luto à escuridão. Por quê? A escuridão, porque a morte, ela é um lugar desconhecido para nós, né? Então, assim, é um lugar pesaroso, desconhecido. É como se a gente realmente atravessasse um deserto no escuro. A gente sente várias coisas, mas a gente não consegue muitas vezes reconhecer o que a gente está vivenciando. Então, o escuro, ele representa isso, o desconhecido, né? E a insegurança. A angústia de não estar enxergando exatamente o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Das nossas perdas, até mesmo depois de anos, né? Então, o luto, quando a gente fala de luto, às vezes as pessoas perguntam, mas luto tem validade? Luto não tem validade, luto é para sempre, né? Não tem como a gente apagar um capítulo da nossa vida e falar, pronto, acabou meu luto, né? Então, essa escuridão, eu acho que ela remete muito à questão do desconhecido e da própria angústia, do próprio peso, né? Do próprio não saber o que a gente vai encontrar nos próximos dias e nessa reconstrução desse mundo que a gente conhecia antes e que hoje a gente passa a não conhecer pela ausência de algo ou de alguém. Mas isso também é bastante cultural. Com certeza. De que maneira nos afeta, nós, né? Brasileiros que moramos aqui no Brasil, é diferente, por exemplo, de quem vive o luto em outros países ou em outras regiões. Com certeza. Bom, a nós, né? Nós temos uma forma cultural de sofrer intensamente pela perda.
né? Isso fala um pouquinho sobre a nossa construção de família. Então, assim, ou das construções das figuras de apego que a gente tem quando a gente é pequeno, né? Então, assim, a gente aprende a se apegar com as coisas de maneira diferente do que outras culturas. Então, muitas vezes, né? Tem algumas culturas que são semelhantes a nós. Sim. Mas a gente tem várias dimensões que a gente pode olhar com cuidado quando a gente passa por um processo de luto, né, na nossa cultura. Então, isso vai afetar a gente fisicamente, né? Então, assim, vai ter dor de estômago, vai ter um sono alterado, vai ter um excesso de fome, a gente vai ter na dimensão social, por exemplo, né? Ou a gente vai querer ficar muito com as pessoas, ou a gente vai querer ficar muito distante. Dimensão espiritual, ou a gente se aproxima muito da fé, ou a gente deixa de acreditar em coisas que a gente acreditava antes. Dimensão emocional, bom, essa aí é muito ampla, né? A gente tem várias emoções que compõem o processo de luto, sejam elas difíceis ou não, né? Quando a gente fala de saudades, as saudades é um sentimento que a gente tem quando a gente amou alguém e que a gente sente falta, mas não é porque aquela pessoa não está mais ali que a gente não pode ter uma saudades boa, como a gente fala, gostosa, né? Uhum. E temos também a dimensão cognitiva, então assim, isso vai alterar na tua memória, né, no fato de você lidar com as suas tarefas diárias, você vai perder a tua organização. Então assim, para a nossa sociedade, vivenciar o luto é um boom, assim, é uma coisa que traz assim, totalmente uma realidade que faz a gente se sentir fora daquilo que a gente conhecia. Então, é uma coisa que afeta o nosso cérebro de uma forma muito intensa. Então, a gente sempre dá um olhar para todas essas formas que a pessoa pode de expressar ou explorar, né, o seu próprio processo de luto. Existem fases do luto? Não existe. Não existe? Não. Essa foi uma ideia errônea que alguns profissionais, ou teóricos até, posteriores... porque assim, a gente teve uma teórica no luto especificamente, não na verdade assim em relação a famílias enlutadas, ela trabalhava, que é a Elisabeth Kubler-Ross, né? Ela era uma médica que trabalhava num hospital com pacientes terminais. E essas fases, elas estão conectadas com a reação desses pacientes e não com dos seus familiares. Isso foi levado ao pé da letra e foi levado para os familiares ou para as pessoas que ficam, mas é uma leitura errônea. Por quê? Porque quando a gente fala de fases, a gente pensa numa sequência. Sim. Então, primeiro eu fico com começo assim, e fim, né? Depois eu fico assim, depois tem a barganha, depois tem a aceitação. Mas não é assim, porque o luto ele não é linear. Você pode sentir hoje que você tá super bem e amanhã você já não tá. Você fala, nossa, voltei! Mas não tem como a gente voltar no tempo. A gente só vai entre altos e baixos, né? E existem as teorias modernas, contemporâneas hoje, falam sobre essa dualidade do processo do luto. Então, às vezes você vai estar em cima, como numa montanha-russa, né? Restaurando a sua vida, fazendo suas atividades, enfim, se encontrando com as pessoas, e às vezes você vai estar embaixo. Então, essa montanha-russa que é o natural de viver o luto. Se você ficar só em cima, você vai ter um problema. Se você ficar só embaixo, também. Então, a contemporaneidade do luto, as teorias mais modernas, elas não tratam de algo fixo em fases. Não é linear, né? Então, assim, você pode sentir algo que você já sentiu antes e voltar a sentir. Então, e tá tudo bem. Né? As pessoas não ficam preocupadas, nossa, mas então eu tô regredindo. Não, você não está regredindo, você está embaixo agora. Logo você pode estar em cima. Então é esse movimento aqui que é importante, né? Não só em cima e nem só embaixo. E esse movimento não tem hora para acabar, para começar? Não. Para você ter uma ideia, eu perdi meu pai também há 10 anos já. Foi uma perda bem difícil, assim, né? Sou filha única e ele era, assim, uma espécie de porto seguro da família toda. E assim, agora esse mês fez 10 anos que ele partiu.
puxa, assim, você começa a repassar na cabeça tudo e você de repente se vê lá embaixo, depois de 10 anos, né? Você fala, caramba, mas já fazem 10 anos, né? Tem uma frase que muitas pessoas, assim, usam até brincando na teoria do luto, que é duas que geralmente falam pra gente, que é assim, ainda você tá chorando? Ou, nossa, mas já tá boa? Já tá feliz? Né? Então, assim, ou você já está bem, né? Ou você a continua sociedade, ruim. ou você ainda está chorando, ou você já está bem. Nossa, já está bem, né? Então, assim, não importa. Você tem que ser autêntica aos seus sentimentos, né? É isso que vale. Porque o que o vizinho fala, o que a família fala, não tem como, é tudo um palpite, é tudo uma opinião, porque é só você que sabe o que você sente. Então, esse vai e volta, ele não tem fim, né? Ele vai até enquanto você lembra da pessoa, né? A última morte falam que é quando você esquece de alguém que partiu, porque enquanto a pessoa estiver na tua memória, ela se mantém viva. E quando a pessoa morre, aquele ritual, né? Depois que a pessoa, enfim, morreu, o ritual pós-morte, ele é importante? Importantíssimo. Por quê? Porque ali naquele momento você consegue integralizar melhor a perda. Então, assim, os rituais, sejam ele pós-morte imediata, ou os rituais que se mantêm durante o teu processo de luto, seja você, sei lá, ter um altar em casa com a foto da pessoa, né? Nessa época de Natal, a gente, assim, sugere muito que os pacientes, eles façam esses rituais, mesmo em épocas de festas, né? É doloroso? Mas a gente tem que trazer coisas que acolham, que tragam mais proximidade, né, dessas pessoas que partiram. Então, assim, coloca a foto da pessoa, às vezes, ali, né, num pinheiro de Natal, ou deixa uma cadeira vazia, né, na ceia de Natal, às vezes leva um porta-retrato da pessoa pra mesa, faz um brinde. Então, é uma forma de você aproximar esse vínculo de amor. Você não precisa esquecer, é uma forma diferente de você se relacionar. E o processo do pós-morte, né, a questão do velório, a questão, né, às vezes da cremação, do enterro, ela é importantíssima para a gente realmente ali entender que a finitude se deu fisicamente. Ela está acontecendo naquele momento, né? Exatamente. Ela traz a realidade pra gente, né? Só que não é uma coisa que o cérebro aceita imediatamente, mas é o começo, se a gente pensar em neurologia, né? Aquele momento é o momento que você começa a processar, o cérebro começa a entender que você perdeu. E depois é uma adaptação. Então é a mesma coisa quando você tá assim, por exemplo, você acorda de noite meio sonolenta assim, e você vai procurar, você sabe onde tá teu banheiro, você precisa estar com o olho aberto. Então assim, você já vai tateando assim, meio com o olho fechado, já sabe o caminho, e aí você já pega na maçaneta e já entra. Imagina se você um dia acordasse e fosse procurar teu banheiro e você não achasse teu banheiro. Então você teria que ir várias vezes lá, várias noites, para entender que aquela maçaneta não tá mais ali. Então o ritual, ele é importante para a gente elaborar melhor o nosso processo. Criança, mulher e homem, eles vivem de maneira diferente o luto ou a perda? Sim. Bom, cérebros diferenciados, né? E até desenvolvimentos diferenciados. Isso vai depender de vários fatores, tá, Vivi? Vários critérios, assim. Tanto de como é que a morte foi vista na sua família, como é que você aprendeu a perder. Então, assim, é muito complexo, mas no geral, as mulheres, elas têm uma facilidade melhor de expressar a fragilidade delas. Né? Elas choram em público, elas não têm aquele receio de se fingir de fortes, né? Algumas talvez sim, né? Mas no geral não. Os homens, né? Que a gente diz que é o cérebro do homem no luto, a gente tem um pouquinho mais essa dificuldade, porque os homens, né? Eles são criados a serem fortes, né? Então assim, não pode chorar,
tem que se conter, não pode se desesperar, né? Às vezes vai chorar sozinho no banheiro, e tem alguns homens que nem no banheiro conseguem chorar. Já peguei paciente que foi chorar pela primeira vez no consultório. Depois de muitos anos. Depois de muitos anos que se permitiu, né? Então a gente tem essa diferença por causa da nossa cultura, né? Que o homem tem que ser forte, tem que ser o protetor, né? Não pode chorar, o homem não chora, né? Então a gente tem um pouquinho da diferença da vivência do processo do luto nesse sentido, né? Não que eles não sintam, mas a expressão do luto também é importante. É diferente você chorar sozinho e chorar compartilhando com alguém, ou expressando a sua dor para que ela seja validada por outra pessoa. E no caso das crianças, aí a gente tem várias fases de desenvolvimento, né? A gente começa ali pensando nas crianças um pouquinho mais novas, né? Que já tem, assim, um processo cognitivo ainda que não tem esse entendimento de que mas foi, mas não volta, né? Foi pro céu. E mora onde? Mora lá em cima. Exatamente. Então, assim, na verdade, dependendo da faixa etária, a gente tem que usar algumas práticas diferenciadas, né? O ideal para a criança é que a gente nunca somente fique dentro desse pensamento mágico. Foi pro céu. Tá dormindo. Peraí, mas quem tá dormindo acorda. E aí, né? Então, assim, a gente precisa falar de morte com crianças, né? A pessoa morreu, né? Ela tem um determinado tempo de vida, né? Então, assim, ela partiu. Algumas famílias acabam aceitando que a criança vá participar dos rituais, algumas famílias preferem isso não tem uma orientação de se participam, não? Não tem, né? Aliás, assim, no luto infantil a gente tem várias possibilidades e algumas orientações, por exemplo, crianças acima de 5 anos, por exemplo, né? Que os pais querem levar num ritual. Então, assim, procurar não chegar no início, nem deixar a criança no final do velório, porque é um momento de maior comoção, né? Fazer com que a criança possa fazer algum tipo de homenagem para aquela pessoa, né? Escreve uma cartinha, faz um desenho. Então, assim, explica para a criança como é que é esse lugar que ela vai, né? Então, assim, vai ser uma sala que vai ter uma caixa, um caixão, que a pessoa vai estar lá dentro, né? Que ela está morta. E aí, dentro das crenças de cada família, você pode usar, claro, foi pro céu, está com Deus, né? Mas a palavra morte, ela precisa ser usada, né? Em todos os contextos. Porque senão fica muito dessa situação. Tem muita criança que se sente culpada, por exemplo, né? Tipo, puxa, será que eu fiz alguma coisa de errado que a pessoa foi embora? Não, ela teve uma doença, né? Quando a gente tem uma doença grave, às vezes a gente morre. Então, assim, tentar ser o mais transparente possível, né? Porque senão se criam algumas fantasias nessa criança que às vezes é difícil depois de consertar. Até porque, por ela ser criança, vai viver outras perdas, né? Certeza. Até pela idade, pelo processo natural. Com certeza, né? A gente, a nossa sociedade, a morte ainda é um tabu, né? Então, assim, falar de morte, né? Eu brinco que, puxa vida, né? Daí, chega eu falando de morte, as pessoas falam, não quero nem saber disso, credo, bate na madeira, né? Então, mas é algo que faz parte, né? E quanto mais a gente enfrenta um medo, quanto mais a gente, assim, se aproxima de uma coisa que a gente tem medo, mais a gente consegue, assim, olhar para aquilo com menos força, com menos temor, então aquilo fica um pouco menor, né? Inclusive, assim, eu não entrava em velório, não entrava em, né? Hoje eu tenho uma parceria com um serviço funerário, que eu tô direto lá, circulando nas capelas e tudo mais. Então, assim, se tornou algo natural, né? Mas enquanto a gente ter medo e não querer conhecer daquele assunto, a gente vai ficar bem mais recuado e vai ser muito mais difícil, às vezes, de viver uma perda, né? Fabiana, eu vou te dar um exemplo prático, tá? Meu, porque eu estou passando por luto. Eu perdi esse ano a minha avó e o meu padrasto, 2 meses de diferença. E assim, ela quando faleceu, ela tinha 90 anos. Apesar dos... mas quantos anos tua avó tinha? 90. Não me interessa. Não interessa mesmo a idade. Indifere se a pessoa é idosa, se é criança. O sofrimento é o mesmo. O sofrimento é o mesmo.
uma vez me perguntaram assim, qual o luto, né? Qual dor do luto é a maior? É da mãe que perde o filho? É do filho que perde a mãe? A maior dor do luto é a nossa. É a que você está sentindo. É a que você está sentindo, só porque você sente. Então assim, mas já tinha 90 anos, né? Não importa. Importa o vínculo que você tinha com essa pessoa e o que você sentia, né, quando você vivenciava com ela, e agora você passa a não viver. Então assim, não interessa se é um bebezinho, se é um aborto, às vezes, né? Tem muita gente que fala, mas nem conheceu, era só um feto, né? E na verdade não, né, Vivi? Existe um vínculo ali. Então não importa a idade, importa o vínculo. Né? Então assim, seja uma mãe que perdeu um filho, seja nossa, né? Já peguei, inclusive, pacientes assim que perdeu um amigo virtual e estava em sofrimento intenso. Então assim, o que importa é a sua dor. O vínculo que você tem. O vínculo de apego, né? Independente de qualquer coisa, né? Independente se você morava do outro lado se você não via a pessoa há anos, nada disso importa. Importa o que você sentia por essa pessoa, né? O que você tinha com ela. Você há pouco falou sobre, agora nas festas de fim de ano, manter a pessoa presente, né? Pela lembrança. Sim. Isso é saudável? Super saudável. Porque, novamente, nas teorias contemporâneas do luto, algumas teorias antigas falavam pra gente afastar. Então, assim, né? Eu até acho engraçado que tinha algumas técnicas que se usavam, que era assim, imagina que você está colocando a pessoa num barquinho e a pessoa está indo embora e você nunca mais vê a pessoa. Falei, gente, que coisa mais dolorosa, né? Essa pessoa já está pensando. Na verdade, qual é a ideia hoje, né, dos maiores teóricos, né? Que você mantenha o vínculo de amor com a pessoa. Então, assim, né? Porque a pessoa fica conversando lá, né? O meu familiar fica conversando, né, com a pessoa que já partiu, deixa conversar. Inclusive, imagina a resposta que ele te daria, né? É uma forma diferente de você se relacionar. Sim. Porque a relação não precisa acabar. E a gente sabe a resposta que a pessoa daria. A gente sabe. Oxe, eu pergunto muito pro meu pai. Então, assim, é importante sim, porque, na verdade, assim, você tem que tentar achar uma forma de se relacionar com alguém que não está mais presente fisicamente. Porque você ama, né? Então, assim, é uma outra forma de amar. Então, manter às vezes fazer homenagens, né? Tem gente que vai no cemitério no fim do ano, já vi algumas, né, quando às vezes vou no cemitério lá, tem umas pessoas que colocam um pinheirinho de Natal, né, pequenininho. Bom, tem de tudo, né? Tem de tudo, né? E na própria comemoração, você trazer a pessoa, né? Então, assim, falar da pessoa, fazer um brinde pra pessoa, deixar uma cadeira vazia, né? Representando aquela pessoa que está, sim, presente naquele lugar, na memória de todo mundo. Então, assim, não é que apagou, né? Não é que os capítulos com aquela pessoa acabaram. Você só está se relacionando com essa pessoa de uma forma diferente, né? Isso é super saudável, porque a gente tem que aproximar. A gente não precisa afastar, né? Toda vez que você repele algo, mais vontade você tem de pensar, nossa, tô pensando, não posso pensar nisso, né? Pensa num urso branco, a primeira coisa que a gente pensa... Não tem jeito. Então é mais ou menos assim. É saudável sim, né? A gente manter esse vínculo de amor contínuo. Em qualquer situação da nossa vida, em qualquer momento, é bastante saudável sim, porque é uma forma diferente de se relacionar com essa pessoa que é importante pra gente ainda. Como nós devemos entender melhor a morte? Ou poderemos entender melhor? Olha, eu não sei se existe algo específico que a gente precise trilhar para entender morte. A morte é uma coisa na qual a gente não dá conta. Por isso que a gente sofre, né? Sim. Então, assim, falar que existe uma forma, assim, uma receita de bolo para a gente poder entender melhor a morte seria injusto, porque existem muitos fatores para a gente pensar, né? O luto é que nem digital, né?
Um para cada um, uma forma para cada um tem a sua. Então, assim, isso vai depender muito também, como eu falei para você, dessa construção de pessoa, né, que você teve em perda, né? Se você teve um apego àquilo que te dava segurança, assim, de uma forma ansiosa, ou você teve de uma forma um pouco mais, assim, distante. Tem gente que fala assim, não quero pensar nisso, né? Não quero falar disso, né? A gente tá num apego inseguro e evitativo. Você evita, né? Mas tem as suas consequências, né? Sim. Então, desde quando a gente é pequenininho, essa construção ela vai se dando. Desde o momento que nossas figuras parentais, elas, por exemplo, né? Deixa o bebê começa a andar sozinho lá, né? De você poder ver que quando você olha, por mais que você esteja andando sozinho, aquela figura tá ali. Ou quando, de repente, você marca na sua trajetória, na sua memória de desenvolvimento, que você tá andando, você cai e quando você olha já não tem ninguém. Então assim, puxa, perder é horrível, né? Cair é ruim. Então essas construções são individuais e de acordo com a nossa história de vida, a nossa construção de personalidade. Então assim, falar que existe uma receita para a gente poder lidar ou entender melhor a morte é bem difícil. E muito menos se preparar para ela, né? Não existe preparo, mesmo no luto antecipatório. A gente fala assim, a pessoa que já tá esperando aquela morrer, nem vai sofrer bem menos. Não, ela só antecipa a dor dela. A dor, às vezes, é no mesmo nível de alguém que perdeu a pessoa, tipo, subitamente. A diferença é que você alonga, mas não que a dor seja menos intensa. Por quê? Porque não existe preparo. Eu não me preparo para perder ninguém. Não tenho como me preparar. Eu realmente só vou sentir o que eu vou sentir na dor quando aquilo acontece e fala, pronto, acabou, não tem mais jeito. Ali sim, né? Então não existe um preparo, né? As pessoas, mas eu preciso me preparar. Não tem. Né? Você só vai viver o que você tem que viver no momento que essa morte acontecer. Né? Que daí você vai se dar conta de como é que é viver aqui. Né? É uma experiência, né? É uma experiência certamente. Assim, tenho muitas pessoas que falam assim, exatamente como você trouxe, né? Mas aí como é que faz, né? Pra gente poder se preparar para perder um pet, por exemplo, né? Puxa, tá ficando velhinha, aquela coisa toda. E engraçado que assim, né? Tem pessoas que têm um medo de morrer muito grande. Tem. E aí, é muito engraçado, porque a minha avó, ela era assim, a minha avó materna. Ela ligava pra minha mãe, ela morava em outra cidade, ela ligava e falava assim, ai, minha filha, não quero morrer. Aí a minha mãe falou, nossa, mãe, mas o que tá acontecendo? Você tá doente? Você tá passando mal? Não, eu só não quero morrer. Aí eu falava assim, puxa, mas tá perdendo tempo da ligação pra falar, de repente, falar de coisas que estão acontecendo com ela, de um passeio, sei lá, de uma coisa que ela comeu, pra falar do medo que ela tem de morrer. Então, assim, essa ansiedade, né? Essa angústia de não existir, né? Como é que fica o mundo sem mim, né? E antes da gente pensar, assim, na nossa morte, a gente esquece de como é que era a vida antes da gente nascer, né? Como é que era a vida antes da gente? A gente não consegue, assim, mensurar muito bem esse pensamento, né? Puxa, o mundo existia sem a minha presença, né? Vai acontecer também. E vai acontecer a mesma coisa. Né? Para nos sensibilizarmos com a morte do outro, nós temos que ter alguma afinidade? A gente tem um tipo ou de... naturalmente nós sentimos, de outra forma, mas sentimos a morte de outra pessoa. Aí vem de aspectos de empatia e compaixão, né? Então, assim, por exemplo, o luto coletivo, né? Poxa, a gente passou por tantas situações, as guerras, né? Nos últimos tempos aí, desastres naturais, sim, né? A gente olha para aquilo e a gente muitas vezes sofre com aquela pessoa que a gente nunca viu na vida, né? Esse luto coletivo, ele é válido também. Por quê? Porque fala, por exemplo, né? Cantores, atores, né? Atrizes que morrem, você fala, nossa, morreu. Puxa, não tenho aquele vínculo, não tenho aquela amizade com aquela pessoa, não tenho aquela convivência, mas algo que morre nela, morre em mim também, né? Uma época da vida, uma forma de você se identificar com alguns valores daquela pessoa. Então, assim, acaba realmente, assim,
focando nessa dor que na verdade não é de um vínculo próximo, mas é de um saber que aquilo existe, né? Então, assim, nos próprios desastres naturais, né, teve a World Trade Center, né, que as pessoas ficaram bem abaladas. Então, assim, puxa, mas como é que você vai sofrer com uma coisa que está acontecendo do outro lado do mundo, né, lá nos Estados Unidos, e você que nem conhecia as pessoas? Mas é importante a gente poder entender que a gente se coloca no lugar também, né? Então, além de, assim, principalmente em ídolos, né? Nossa, mas a pessoa tá chorando porque aquela cantora morreu, vai no velório, vai acompanhar rituais. Por quê? Porque algo daquela pessoa que morreu também morre nela. Então, existem essas identificações, né? Essas empatias, essas compaixões, essa identificação de valores. Então, realmente existe, né? Essa possibilidade, sim, com certeza. E, Fabiana, aqui no Brasil nós nem vemos tanto a questão de vestes, né? Aqui no Brasil nem tanto. Mas, por exemplo, na Europa, em outros países, nós assistimos, né, as pessoas de luto, mas preto, da cabeça aos pés. Isso daí é simbologia? É importante? Ou é apenas um fator, assim, meramente ilustrativo? É cultural. É cultural? Né? Então, assim, é como se fizesse parte do rito, né? Por exemplo, para nós, a gente tem um determinado tempo de velório, né? Lá nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem muito mais dias, né, pra você se despedir da pessoa. Né? Aqui parece que assim, tipo, vai rápido, né, porque tá sofrendo demais, então vai, porque daí a gente já se livra desse sofrimento, né. Então, assim, é uma questão cultural. Então, as vestes, né, quando as pessoas, a gente vê assim, aqui, várias, ou a maioria das pessoas, né, vestidas de preto, né, tem né, alguns ornamentos ali que eles utilizam, é questão que faz parte da cultura, assim, do rito daquela cultura. Então não tem, assim, uma simbologia específica, depende da cultura, é algo bem... Não impacta bem o sentimento? Não. Impacta se você for daquela cultura. Porque daí, poxa, eu tô aqui, tô de branco, né, peraí, mas era pra eu estar de preto. Então, assim, o rito mostra que eu preciso estar de preto. Aqui já não é assim, né? Então, assim, tudo que sai fora do rito, por exemplo, sei lá, né? A gente tem algumas... eu vejo, né? Acompanho muito essa questão de rituais diferenciados, mas, por exemplo, a gente já viu aqui, né? Já vi nas redes sociais aí, velório com churrasco, né? Com samba, com tudo que você imagina, né? Com um monte de risada. Então, assim, se tá permitido dentro daquela cultura, daquela microcultura, ok. Então, assim, eu vou me sentir à vontade, né? Agora, se é uma coisa que não é permitida naquela cultura, aí eu não consigo sair fora, porque é como se eu tivesse deslocado daquela homenagem, daquele respeito, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, Vi. E tem mais algum aspecto que você gostaria de evidenciar ou comentar? Olha, eu acho que o mais importante é uma coisa que a gente acabou, né, falando aqui, que é mantenham o vínculo de amor contínuo com os seus entes queridos. Não precisa esquecer, né, não precisa apagar, é uma forma nova de se relacionar, é uma forma leve de você poder continuar falando da pessoa, até conversando com ela, né, cuidando dessa memória com carinho, seja no seu dia a dia, seja em algum dia específico, né. As datas, elas marcam muito, né? Sim. Principalmente no primeiro ano, as primeiras vezes que você vai fazer algo sem a pessoa, ou algum evento, né? A gente tem a proximidade, né, agora das festas de fim de ano, então fica aquela preocupação, né? Como é que vai ser? Alguém vai querer se reunir? Não vão querer? Né? Mas eu preciso estar bem, eu preciso entrar no clima, será que precisa? Né? Mas aí a minha tia vai ficar chateada que eu não vou. Então, assim, a gente tem que ser fiel às nossas emoções, porque elas não são para sempre, nada é para sempre, né? Então as emoções, elas também se transformam, e poder se acolher naquilo que você está sentindo é o mais importante, porque se você for contra algo que você que você queira, você vai estar criando um problema novo,
né? Você vai estar assim, além de você estar lutando contra uma emoção que você está sentindo, você quer que seja diferente. Então você vai criar só um problema novo. O ideal é que você abrace, acolha aquele sentimento, seja nas festas de fim de ano, ou seja em qualquer época que você esteja vivendo o seu processo de luto, e entenda que é um processo. Então por isso que é processo de luto, né? Ele vai mudando, ele vai se transformando, vai dando novos sentidos para nós, ressignificações, né? Vai restaurando a vida. Então eu digo assim, a gente nunca larga a dor, a gente carrega ela com a gente se adapta a carregar ela. Por isso que ela vai ficando mais leve, porque a gente vai acostumando a carregar aquele peso, né? E você, como profissional de saúde que lida com isso todos os dias, isso não te pesa? Olha só, todo mundo acaba fazendo essa pergunta. A gente tem alguns ritos, cada profissional tem o seu rito, né? Eu creio que sim, até porque é preciso a gente poder ter esse autocuidado, né? Mas eu tenho um rito, assim, específico, que é quando eu tô saindo do consultório, né? Eu fecho a porta e ali eu deixo todas as coisas que eu senti difíceis. Ah, mas pode chorar com o paciente? Pode, né? Se eu não for humana, como é que eu vou cuidar de outro humano, né? Então, às vezes a gente chora, abraça, né? É porque é um assunto muito, muito específico e muito doloroso, né? Com certeza, né? Então, assim, tem algumas situações que eu acho, assim, mais desafiadoras de lidar, que é no caso do suicídio, né? Assim, são coisas que apareceram com mais frequência, até porque o índice aumentou, né? Então, é bem difícil conduzir uma sessão, porque o luto por suicídio, por exemplo, ele tem duas vertentes específicas. Fica aquela pergunta do porquê, que você nunca vai ter resposta, e a culpa de não conseguir ter feito nada. Eu imagino. Né? Então, são desafios, assim, que eu invisto em estudo, né? Fico lendo para conseguir, assim, dar mais recursos e mais acolhimento para esses familiares. Mas já chorei também. e assim, no dia a dia, Vivi, é uma questão, assim, eu acho que a gente vai até se adaptando, né, ao assunto, de tanto que a gente fala, de tanto que a gente ali procura acolher as lágrimas desses pacientes, mas eu tenho esse movimentozinho, assim, sabe, de sair do consultório e deixar tudo ali. Então, quando eu fecho a porta, ontem eu estava dando até um treinamento para um pessoal que trabalha também com a dor, né, e a gente estava falando sobre alguns ritos, né, então assim, vai buscar coisas que remetem à leveza, né? Vai escutar uma música legal, vai comer uma coisa que você gosta, na simplicidade mesmo, nada grandioso. Vai tomar um banho quentinho com um sabonete que você gosta do cheiro, né? Vai trazer esse investimento para você, né? Tem uma técnica bem legal que é de lavar as mãos, né? Então, assim, quando você está saindo de uma situação que profissional que envolve muita emoção difícil, então lava as mãos como se estivesse saindo todas aquelas emoções difíceis, né? De você, é um rito. É um ritual, né? Então, acho que cada pessoa deve ter o seu rito pessoal para poder lidar, né? Mas não vou dizer, assim, que não tem vezes que impacta, né? Dependendo da situação ali, por isso que a gente tem que também trabalhar nossa saúde mental, fazer terapia. Existe um limite de sofrimento? Digamos assim, nossa, mas vamos, né, vamos pra cima, vamos fazer coisas novas, vamos esquecer um pouco isso, cuida da sua vida, o mundo continua, a vida continua. Tem um limite para isso ou depende de cada pessoa? Depende de cada pessoa. E é como eu falei para você, né, no outro momento, é sobre o luto prolongado. O luto é um processo natural, não é uma doença. Mas o luto prolongado, ele é caracterizado no DSM, né, o manual psiquiátrico, né, que a gente utiliza para doenças mentais. Então, o luto prolongado, a gente começa a se preocupar com os sintomas do paciente a partir de 1 a 2 anos da perda.
E assim, a pessoa tem que estar numa disfuncionalidade muito grande. Então assim, é a pessoa que não consegue mais retomar trabalho, não consegue mais levantar às vezes da cama, né? Que fica num sofrimento intenso, que fica se culpando. Então tem várias características pra gente avaliar ali. E que tem alguns teóricos que assim acabam até falando assim, puxa, mas será que existe realmente um luto prolongado? Será que não é uma coisa que a gente inventou? Será que o luto não é assim mesmo? Então, mas assim, tem características específicas, né? Não é só, tipo assim, mas já tá, sei lá, 5 anos. Você pode estar chorando 5 anos, mas você pode estar trabalhando, você pode estar cuidando do seu filho. Mas tem momentos que ela fica lá meio, tudo bem. Agora o problema é você ficar o tempo inteiro assim, sem trazer funcionalidade pra tua vida. Deixar de viver. Deixar de viver, se concentrar apenas nesse assunto, focar apenas na hora da perda, às vezes uma situação mais traumática que pode levar a isso, ficar pensando tipo, na figura da pessoa morta. Então assim, tem vários pontos pra gente avaliar, pra chegar num diagnóstico de luto prolongado. Sim, precisa de uma avaliação médica nesse sentido, né? Com certeza. Aí sim, vai entrar com medicamento muitas vezes, né? A gente fala que, pelo menos assim, né? Na psicologia, a gente tenta evitar com que o paciente use medicamento no início do processo de luto, porque ele anestesia. Então, depois você acaba vivenciando coisas tardias, né? Mas claro que em algumas situações você vai precisar, né? Algumas situações mais emergenciais, tipo uma pessoa que não consegue dormir totalmente, né? Precisa ter os compromissos no outro dia, uma pessoa que não tá conseguindo comer, né? Então, assim, em situações extremas. Mas, assim, a dor faz parte. Não tem outro caminho pra gente viver. Então, vai ter que caminhar naquele caminho e tentar fazer o melhor com aquilo, né? E às vezes a gente não consegue compreender a dor, né? Não. Ela é multifacetada, né? Às vezes você nem sabe explicar, né? Então, e tudo bem que eu não sabe explicar, né? Eu entendo que naquele momento eu não explico. Eu não tenho como expressar aquela dor, e eu só abraço. Então, o importante é você, assim, tratar a si mesmo como você trataria alguém que você ama, né? Que você não vai, né, xingar a pessoa que você ama, falar, vai, levanta daí, né? Vai, se mexe, vai viver, né? Não, você vai tentar compreender aquela pessoa que você ama. Então isso precisa ser voltado para nós também, com certeza. Então, eu, por exemplo, não sou profissional da saúde. Como que eu posso ajudar alguém que está passando por esse processo? Essa pergunta também é bem feita. E a gente não combinou. É verdade. Bom, ajudar uma pessoa que está passando por um processo de luto. Ela vai te dar os sinais do que ela precisa. Algumas pessoas preferem ficar no silêncio, né? Algumas pessoas preferem ficar o tempo inteiro junto com você, ali, conversando de outros assuntos. Então, assim, a gente tem que estar muito atento com os sinais, né? Pessoas que não respondem, por exemplo, não retornam ligação, não respondem mensagem, e-mails. Vale a pena insistir, no caso? Não. No caso desse? Nada do que a gente faça por alguém vai fazer que essa pessoa pare de sentir a dor dela. Nem eu como profissional de saúde. Como eu já me cobrei bastante. De ver a pessoa bem. Mas peraí, eu não tenho que ver a pessoa bem. Eu tenho que acolher isso. Eu tenho que validar o que ela tá sentindo. Né? Então, no começo da minha carreira, assim, eu falava, meu Deus, a pessoa tá chorando ainda, eu não tô fazendo certo. Não, ela tem que continuar chorando. É isso que ela tem que fazer. Ela não vai ficar sorrindo agora, né? Então, assim, poder prestar atenção nos sinais. Na verdade, o que ajuda muito uma pessoa enlutada é essas questões burocráticas que a gente, assim, acaba não tendo força para fazer, né? Então, assim, a gente sabe que a pessoa tá enlutada lá e tá sozinha em casa e, sei lá, vou lá levar uma sopinha para ela, né? Não preciso nem entrar, entrego, falo, quer que eu pague alguma conta, né? Então, assim, nesse momento existe um desgaste físico muito grande, né? Sim. Então, a pessoa não tem força para poder realizar as tarefas. Então, assim, se a pessoa quer ficar em silêncio, às vezes você fica só do lado dela. A presença, né? A presença, o ombro. Porque nada que a gente diga para alguém que perdeu alguém importante vai fazer com que ela se sinta melhor.
né? Então, estar presente. Nem falar, não, eu imagino o que você está passando, porque não tem como imaginar, né? Não tem. Aliás, imaginar até imaginamos, mas não tem como passar por aquilo, Exatamente. Né? A gente consegue se colocar no lugar do outro, mas a gente precisa voltar para o nosso lugar, porque senão a gente vai estar vivendo o que o outro está passando, e isso não é possível, né? Que tem aquela frase, pra gente calçar os sapatos do outro e caminhar. Não dá. Esse lugar já está ocupado por ele, né? Então não é possível a gente imaginar ou falar assim, né? Tem frases clichês assim, pra chuchu, tem bastante, né? Me fale 3, então. Vamos lá. 3. Foi melhor assim. Foi melhor assim. Essa é difícil, hein? Nunca é melhor assim, em algum momento? A pessoa pode estar assim, poxa, na pior condição física de uma doença, por exemplo. Pode ter sido melhor para ela, mas pra gente que fica, não é. Então, assim, não foi melhor assim, porque a pessoa ainda preferia ter aquela pessoa, mesmo no estado de saúde que ela tá, do que ver a pessoa longe, distante, né? A gente escuta muito isso em luto pet. Ou muitas vezes até em situações de famílias, por exemplo, de mães que perdem seu filho, né? Mas você tem outro filho para cuidar. Essa então? Não, você tem que ser forte. Essa então, acho... Mas aí depois você pega outro pet, não tem problema não, né? Mas pega outro depois. E acontece muito isso? Oxi! Acontece? Bastante, né? Veja, você tem que ser forte porque você tem outro filho para cuidar. Não, a última coisa que você precisa ter é força naquele momento, né? Aliás, é uma coisa que a gente fala muito também, né? Força. Fique forte, força. A gente tá pedindo uma coisa pra pessoa que é impossível dela fazer, e ela se sente responsável por ser forte. Meu Deus, tá tudo errado, tem que ser forte. Da onde que eu vou achar força, né? Que mais? A terceira. Terceira. Deixa eu pensar uma bem básica, clichê. assim. Tem as frases que são usadas no cunho espiritual, né? Então, assim, Deus quis assim, né? Nesse momento, você tá até com raiva de Deus, né? Muitas vezes. Então, assim, falar pra pessoa que Deus quis assim, né? Também não é uma coisa que é muito legal, né? Porque você não sabe como é que tá a fé daquela pessoa naquele momento, né? Então, assim, poxa, mas Deus quis me sacanear desse jeito, né? Então, é uma coisa que a gente não fala também, né? Deus quis assim, foi melhor assim. Mas depois você casa de novo, depois você continua cuidando do filho que ficou, né? Ixi, tem bastante muitas coisas, né? Difíceis de se ouvir. E o que deve se falar? Ou o que orienta se falar, né? O silêncio. O silêncio? O abraço, o silêncio. O silêncio, o abraço. Porque como, né, eu trouxe pra você, nada do que a gente fale vai ser suficiente para aquela pessoa, né? Nada. Porque primeiro que o cognitivo dela já não tá, né, já tá abalado. É emocional, tudo, né? Todas as dimensões da pessoa já tá abalada. Então, assim, nada que a gente fale vai ser algo suficiente ou acalentador para aquela pessoa. Então, eu acho que a melhor resposta é o silêncio e o abraço. Para quem tá vivenciando aquele primeiro momento ali, né? E assim, a gente tem que ouvir mais do que falar, né? Então assim, é dar oportunidade pra pessoa falar, né? Tem muitas situações assim que eu pego de pacientes que falam assim, mas nossa, parece que eu já tô sendo chata falando desse assunto. Mas ela precisa falar. Então assim, o mínimo que eu posso fazer é ouvir, né? Porque ela tá trazendo aquela pessoa viva de novo para aquele contexto, né? Mas a gente tem mais que ouvir que realmente falar. Mas as pessoas carregam, as que ficam, claro, carregam muito, eu deveria, eu me culpo por isso, eu deveria ter, né, falado, feito. Isso faz parte da essência humana? Faz parte. Na verdade, culpa é diferente de sentimento de culpa. Culpa você faz com a intenção. Tipo, não vou falar com essa pessoa. Amanhã ela morre, mas eu não tô a fim de falar, né?
Sentimento de culpa é diferente, porque você não faz com a intenção. Você não deixou de fazer algo pela pessoa de propósito, você não deixou de estar com a pessoa de propósito. Você simplesmente conduziu a sua vida sem ficar se preparando para essa perda. Né? Então, assim, o importante é a gente viver o presente com a pessoa, né? E assim, a gente também precisa entender que a gente não consegue dar conta de todo mundo, né? Senão a gente se fragmenta. Sempre vai ter lacunas, né? Então, assim, esse sentimento de culpa, viver, ele é natural. Em qualquer situação, né? Deveria ter feito mais, deveria ter falado, deveria ter tratado daquela forma, não deveria ter brigado. É super natural. Não deveria ter falado aquilo. Exatamente. Se eu soubesse. Exatamente. Mas é um sentimento que a gente até assim utiliza como uma forma da gente poder até lidar, né, com uma coisa que é insuportável pra gente. Então assim, puxa, se eu voltasse no tempo e fizesse de maneira diferente, quem sabe agora eu não estaria me sentindo assim, né? Então assim, eu volto, mudo o contexto pra poder me sentir um pouco mais acalentada. E na verdade a gente não consegue fazer isso, né? Então o que vem? O sentimento de culpa. Mas é natural, né? A gente tem que só assim ter na nossa mente que a gente não fez as coisas com nenhuma intenção. A gente não fez as coisas para promover o mal para aquela pessoa, para ficar afastada da pessoa, ou que a gente não utilizou todo o tempo, que a gente não tem como utilizar todo o tempo com todo mundo nessa vida, né? Então sempre vai ficar essa ausência, nada vai ficar assim, construído perfeitamente, né? Então é uma coisa que nós humanos vamos carregar também, faz parte, com certeza. Mesmo em vida, né? Mesmo em vida, né? Mesmo em vida, isso acontece. A gente se cobra pra caramba. E na morte muito, né? O sentimento de culpa é uma coisa assim, quase que clássica, né? Em qualquer situação de luto, né? Então, deveria ter feito, se eu tivesse feito, se eu tivesse, né? Como uma forma de você poder proteger aquela dor, né? Mas não é possível, porque a dor, ela é o único caminho certo pra gente trilhar quando a gente perde alguém. E uma última pergunta, eu prometo. Não faz mal. A pessoa sabe quando ela morre? Esse é um grande mistério, né? Existem vários estudos sobre isso, né? Mas a gente não tem uma certeza, né? Do que acontece depois. Aliás, eu acho que a gente, assim, tem um medo, né, de perder e um medo da morte, justamente porque a gente não tem esse conhecimento. Se a gente soubesse como seria, né, depois, a gente ficaria até um pouco mais tranquilo. Tem alguma coisa depois da vida? A não pessoa, tem. Né, não tem? Peraí, como é que é? É um mistério, né? O que acontece, né? Então, acho que tudo isso torna as coisas mais difíceis, né? Imaginando como é que a pessoa vai estar, onde que aquela pessoa que estava aqui agora tá, né? Pra onde ela foi, né? Não acredito em nada, pra lugar nenhum, então acaba, ou acredita em algo, ela deve estar num lugar bonito, né? Então isso vai muito da crença da pessoa. Agora, assim, se a pessoa realmente entende que ela morreu, eu acho que é uma pergunta ainda que não foi respondida. Eu acho que vai depender muito também daquilo que você gostaria de acreditar, né? Como é que você quer acreditar? Que por exemplo, saber que você está morrendo, né? Você vai ter memórias, assim, flashes, como dizem, né? Que a medicina às vezes fala, tem flashes de momentos. A audição é a última que se apaga. Você vai para algum lugar? Você não vai para lugar nenhum? Acaba, né? Então, acho que... Eu sempre falo assim, mas o que você gostaria de acreditar, né? Eu quero acreditar que a pessoa tá lá me esperando, né? Que ela não morreu sem dor. Ok, é isso que te faz melhor? Já que a gente não tem uma resposta verdadeira, exata e real? Então, ok. É isso que te acalenta? Então, fechou. Então fechou mesmo. Acabamos por aqui e vamos celebrar a vida. Não é, Fábio? Exato. A gente às vezes perde bastante tempo pensando, né, em como as coisas vão ser, e a gente acaba perdendo momentos preciosos, né, do momento presente, que não se chama presente à toa, né?
Então, é importante a gente poder... eu acho que assim, falar de morte e pensar na morte também ajuda a gente a viver. A refletir sobre a vida, né? A viver até. melhor, porque peraí, se eu tenho um fim, ou se as pessoas que estão comigo também vão ter, como é que eu posso aproveitar melhor, né, isso que eu vivo hoje? Então, a morte tem uma função importante também. Tem um sentido. Tem. Então, tá bom. Muito obrigada pela sua presença obrigada a você. aqui. Adorei estar aqui, te conhecer. Obrigada. Né? E conte sempre comigo quando precisar. Próximo assunto, vamos falar sobre pets. Luto o que você pet. acha? Luto Acho pet. ótimo. Porque é um assunto Nossa, tá que... explodindo. Né, as pessoas hoje, elas convivem com os animais. Com certeza. Além de não ser muito reconhecida, né? Então não Sim. tem a validação da sociedade. Então, aí as pessoas acabam se perdendo nas próprias emoções e nesses personagens que ela tem que ter pra poder continuar a viver, né? Então tá prometido. Vamos lá, vem sim. Então tá bom, obrigada. E para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua companhia. Até o próximo. Até mais.